Olá, eu sou a Vivi, sou corretora aqui na Flórida e esse vídeo é para te explicar o passo a passo de uma compra de um imóvel aqui na Flórida. Muitos dos meus clientes me procuraram para investir aqui nos Estados Unidos, dolarizar o patrimônio. Então todo mundo me pergunta, Vivi, como que é esse passo a passo? Qual que é o processo? O que eu preciso para comprar minha casa nos Estados Unidos? É super simples. Você, como brasileiro, pode investir sim aqui na Flórida. Inclusive, esse mercado em 2023 movimentou trilhões de dólares. E adivinha, o brasileiro está entre os 3 maiores investidores aqui na Flórida. Para você comprar seu imóvel aqui nos Estados Unidos, você não precisa ter o Green Card e muito menos a cidadania. Você pode comprar seu imóvel como um investidor. Quando os nossos clientes pensam em investir aqui, a gente tem várias possibilidades. Comprar um imóvel residencial, um imóvel de férias, um imóvel comercial ou simplesmente investir em empresas aqui. Quais são os mais comuns? Imóveis residenciais e imóveis de férias. Como é que funciona? Qual é a diferença entre um e outro? O imóvel residencial a gente vai comprar para uma família morar. Então a gente vai comprar esse imóvel e vai alugar por um período de no mínimo 1 ano. São em áreas residenciais onde somente moram pessoas. Então nessas áreas, quando a gente for fazer esse investimento, a gente tem que se preocupar se a escola da região é boa, se você tem todo o comércio perto, se a região é segura. Então, se você como investidor vai comprar esse imóvel, a gente tem que pensar nessas possibilidades, porque a pessoa que vai alugar a sua casa vai estar procurando isso. Agora, você quer morar, a gente tem que analisar o perfil da sua família, o que você está buscando para encontrar o melhor imóvel no seu perfil. Agora, se você quer um imóvel para alugar por curta temporada, um imóvel de vacation home, as famosas casas de férias, então a gente vai para bairros específicos, para locais específicos e condomínios específicos que são autorizados esse tipo de aluguel de curta temporada. Quando a gente compra um imóvel de vacation home, para a gente ter essa rentabilidade, a gente tem que prestar atenção em 3 pontos. O primeiro ponto é aonde você vai comprar essa casa, qual condomínio essa casa está, qual é a estrutura do condomínio. A gente tem que pensar que para esse público que aluga essa casa, o número 1 de aluguel é o americano. Então a gente vai focar no que eles precisam. O americano, quando vem para cá, ele não é que nem o brasileiro que faz compra, parque. Então a casa é somente para dormir. O americano aproveita a casa, o americano busca esse conforto, o americano usa a casa e usa também a estrutura da onde essa casa está, que é o condomínio, o famoso clubhouse. Então é muito importante que essa casa esteja num condomínio que tenha toda essa estrutura, piscina, restaurante, área de lazer, área fitness. Isso ajuda muito a alocação da sua casa. O ponto número 2 para essa casa de férias seria a decoração. A decoração é muito importante, você não pode economizar que a sua casa tenha uma decoração bem temática. Ah, mas muita gente fala, Vivi, mas eu não consigo dormir num quarto temático. Porém, o público-alvo que vem para a Disney, que vem nesses parques temáticos, eles querem isso. Então você tem que ter uma casa que tenha metade dos quartos normal, né? Metade dos quartos para adulto e a outra metade dos quartos temáticos. Então você tem que sim investir numa boa decoração. A sua casa vai alugar pelas fotos. Então as fotos é que vão trazer a rentabilidade da sua casa. E o terceiro ponto dessa compra de casa de férias seria a administração. A administradora é muito importante, não só para cuidar do seu patrimônio, ou seja, para fazer a manutenção devida na sua casa, também como encontrar esse público para aluguel. Não adianta você ter uma casa linda, num condomínio perfeito e ninguém saber que ela existe. Então, a administração é muito importante nessa hora do aluguel. E também o administrador é que vai cuidar de tudo para você. Você não vai se preocupar em pagar contas ou em ver se sua casa está faltando luz ou se tem alguma coisa quebrada. Tudo isso é responsabilidade da administradora. Essa administradora é que vai colocar a sua casa, que vai divulgar a sua casa nos principais sites de aluguel, como por exemplo o Airbnb, Booking.com, Expedia. Então você vai ter a sua casa dividida em todos esses sites, mas quem administra essas locações é esse administrador. Então você no Brasil não vai precisar se preocupar com nada, eles vão cuidar de tudo. E um ponto muito importante também dessa administradora é cuidar dos reviews. Hoje em dia os americanos, que é o público-alvo, eles não compram nada sem antes ler os reviews. Então a sua administradora vai precisar cuidar dessa parte também. Então, por que a administradora precisa ser eficiente? Se o hóspede tiver algum problema, a administradora tem que resolver na hora. Assim, quando o hóspede for embora, ele vai deixar um bom review da sua casa nos sites. Então, esse review é que vai determinar a ocupação da sua casa. Com esse histórico de bons depoimentos, é que o próximo hóspede vai se interessar em ficar hospedado na sua casa.
Então, o primeiro passo é determinar qual tipo de investimento que você quer, qual tipo de propriedade você vai comprar. Você definindo isso, a gente vai para o próximo passo, que é a busca desse imóvel. Aqui nos Estados Unidos, o sistema que os corretores usam é um pouco diferente do sistema do Brasil. Aqui você tem que escolher com quem você vai querer trabalhar, escolher o profissional que você quer trabalhar, porque todos nós temos acesso ao mesmo sistema de busca, que aqui chama MLS. Nesse sistema de corretores, que a gente chama de MLS, é onde a gente tem todas as informações de todas as casas disponíveis. Aqui cada corretor trabalha para o seu comprador ou para o seu vendedor. Então a gente é dividido entre duas partes. A parte do corretor que representa o comprador e a parte do corretor que representa o vendedor. E esses dois corretores vão estar trabalhando em conjunto para concluir a compra. Então, quando você vai buscar um imóvel, o seu corretor vai fazer uma pesquisa com base no que você quer. Se você vai procurar sua casa sem corretor, você pode encontrar essas casas em sites como Zillow, Realtor, Redefin. São sites públicos onde você também vai encontrar as casas disponíveis. E esses sites, eles são muito transparentes. Você consegue ter muitas informações sobre essa propriedade, como fotos, os preços que essa casa foi vendida, as últimas vezes que essa casa foi vendida, qual foi o preço que o primeiro dono pagou, qual foi a valorização dessa casa, quantas vezes ela já foi para o mercado. Você consegue ter inúmeras informações nesses sites ou através do site do próprio corretor, que é o MLS. Então você tem essas informações nesses sites públicos, mas qual é a vantagem de você ter um corretor com você? Esse corretor, ele vai trabalhar com equipamentos e com aplicativos que a gente tem fornecidos pelo nosso sistema de corretor, que te ajuda a entender se o preço que você está pagando é o preço que está no mercado. Então, como por exemplo, a gente consegue fazer um comparativo de marketing, né? Hoje a gente pega as casas em volta da propriedade que você está olhando para ver se realmente esse preço que eles estão pedindo na casa está valendo. A gente também vai passar por esse processo quando a gente estiver no financiamento. O banco que está financiando a sua casa, ele vai mandar um representante, né, um avaliador do imóvel para fazer o famoso appraisal, né? O appraisal é quando a gente vê se realmente o que você está pagando na casa é o que ela vale. E o banco não quer pagar mais pela sua propriedade, afinal de contas ele vai estar financiando a sua propriedade. Então a gente, como corretor, a gente consegue fazer também esse comparativo de marketing para te orientar se o preço que você está pagando é o ideal. Se você gostou de uma propriedade, quer dar uma oferta, uma propriedade de revenda, a nossa função aqui também é isso, é negociar o preço. A gente pode tentar trabalhar quanto a gente consegue diminuir nesse preço. Eles estão ofertando, a casa está listada por 1 milhão, vamos tentar 960, vamos tentar 980, como é que a gente funciona nisso? Então a gente vai fazendo as ofertas e contra-ofertas, a gente oferta 950, eles devolvem pra gente 970, a gente devolve, então essa parte também é a negociação com o corretor. Então você já decidiu qual é a propriedade que você vai comprar. Então eu, como sua corretora, vou te mandar essa relação de opções, né? E vou te mostrar a comparação entre comprar uma casa nova e uma casa usada. Qual que é a diferença entre comprar uma casa nova e uma usada? A nova, você tem a garantia do construtor, você está pegando a casa com a valorização do construtor, ou seja, se você compra num condomínio que está começando, cada tantas casas vendidas nesse condomínio, a própria construtora vai aumentando o preço. Então, se você comprar no começo da construção, as últimas casas do condomínio, você já vai ter ganhado essa valorização. Então, comprar uma casa nova, a vantagem não é só ter uma casa nova com a garantia da construtora, mas sim ganhar na valorização. Mas digamos que você quer uma casa numa região que já está valorizada, mas você quer nessa região. Então a gente vai procurar das opções de revenda qual é a melhor opção, a melhor oportunidade. Aí achamos o seu imóvel. Qual que é o próximo passo, Vivi? O próximo passo é, se for uma revenda, fazer o contrato. O contrato aqui, ele é da associação. Então é um contrato igual para todos. Todos os corretores aqui na Flórida usam o mesmo contrato. Então a gente vai estar trabalhando nesse contrato e se for uma casa de construtora, uma casa nova, a construtora vai enviar o contrato dela padrão, tá? Então nós como corretores a gente tem que estar atento nas informações sobre a sua casa, ver se está tudo certinho. Cada construtora pede um tipo de depósito, tá? Então se for uma casa de revenda, a gente que vai determinar quanto você quer dar de down payment agora na assinatura do contrato, e se for uma de construtora nova, a maioria das construtoras trabalham com 10% na assinatura do contrato. Então seria 10% agora, quando a gente assinar o contrato, e o restante no closing, tá? Quanto é esse restante? Se você for fazer à vista a sua casa, o restante do valor da propriedade. Se você for fazer financiado,
Pode ser, se você for local, se você for residente dos Estados Unidos, você pode conseguir através do seu banco que vai financiar 5, 10, 15, 20% de entrada, e se for estrangeiro, geralmente 25 a 30% de entrada é o mínimo. Se a gente assinou um contrato com uma revenda, a gente não vai ter nenhum desses passo a passos que eu vou explicar para vocês agora. Mas se a gente assinou uma casa em construção, então o primeiro passo depois da assinatura do contrato é ir para o Design Center. O que é o Design Center? É um local, é como se fosse uma loja de material de construção onde a gente vai definir quais são os acabamentos da nossa casa. Lá a gente vai escolher piso, pedra, cor de parede, pia, torneiras, tudo que é de acabamento a gente vai definir para a sua casa ficar com a sua cara. Isso a gente faz no Design Center. Cada construtora tem o seu Design Center e tem as suas opções. Tem algumas construtoras que eles oferecem para a gente pacotes. Então você quer o pacote número 1, vem com esse piso, essa pedra, essa torneira, ou tem construtoras que deixam a gente escolher o que a gente quiser para nossa casa. Também vou estar fazendo parte dessa escolha com vocês. Se você estiver no Brasil, a gente faz isso via FaceTime, porém a gente tem a nossa arquiteta aqui disponível para ajudar você com essas escolhas, e se você estiver aqui vai ser um prazer, a gente vai fazer isso juntos. Depois que você fez o primeiro depósito, se for uma casa em construção, a minha equipe vai acompanhar todo o processo de construção. Eventualmente, uma vez por mês eu vou lá, faço um vídeo para vocês e vocês vão estar acompanhando essa construção comigo. Qual que é o processo de construção? A gente tem a reunião pré-construção com o construtor, onde a gente pega o contrato e vê se tá tudo como a gente pediu, e aí ele começa a construção. Depois dessa reunião de pré-construção, a gente vai ter a reunião de pré-drywall. O que é o pré-drywall? É antes da gente colocar as paredes, então a gente consegue olhar toda a casa, toda a estrutura da casa interna. Assim que a gente der ok nessa reunião de pré-drywall, é que a construtora vai colocar as paredes e aí começa a fase de acabamento. Nessa parte do acabamento, geralmente a gente conta aí mais 60, 70 dias de obra, tá? E quando a gente estiver próximo à entrega da casa, eles vão chamar nossa equipe, para uma reunião de inspeção. Essa reunião é quando a gente vê se está faltando alguma coisa na casa, se todos os eletrodomésticos que vieram na casa estão funcionando, se tem algum retoque de pintura na casa. Então, é uma reunião que nossa equipe faz para vocês sem nenhum custo, para que a gente receba a casa nas condições que a gente comprou. Depois dessa reunião de inspeção, a gente vai ter a inspeção final, ou seja, um dia antes do closing, que é a entrega das chaves, a nossa equipe vai lá e vai ver se tudo que a gente pediu na reunião anterior foi feito, se eles pintaram a casa, se os equipamentos estão funcionando. Então a gente faz a inspeção final antes de receber a casa. Chegamos no dia da entrega das chaves, que a gente aqui chama de Closing Day. O que é o Closing Day? É o dia que a gente vai receber todos os documentos da nossa casa e a gente vai fazer o pagamento para a construtora ou para o vendedor da casa. Quem é que intermedia isso? É uma empresa que é uma title company, né? Então ela é uma terceira pessoa nesse processo. Então você tem o comprador e o corretor do comprador trabalhando na compra desse imóvel, você tem o vendedor e o corretor do vendedor, então eles vão estar trabalhando juntos, e aqui uma terceira parte que seria a companhia de títulos, que é como se fosse um cartório aí para vocês. O cartório, ele examina todos os documentos da casa, ele prepara a casa para ela ser vendida. Esse cartório vai fazer toda a pesquisa dessa casa para ver se ela está apta a ser vendida, né? Então, se não tá devendo nenhum documento, se deixou de pagar algum imposto, se deixou de pagar alguma taxa do próprio condomínio, antes dessa casa passar para o novo dono, a gente vai ter todas essas certidões e ter certeza que essa casa está em condições de ser vendida. Além do que, todos os pagamentos que foram feitos nessa transação vai também para essa companhia de títulos, para esse cartório. E aqui o processo é muito claro e muito transparente. Então, quando a gente vai assinar o documento final da compra e venda dessa casa, lá vão estar discriminados todas as taxas que foi paga nessa transação. Então, no dia do closing day é que a companhia de títulos entrega a chave para o novo proprietário. E nossa equipe vai estar com vocês em todos os momentos. Essa transação pode ser pessoalmente, então eu como corretora vou acompanhar vocês no cartório e a gente vai assinar todos os documentos pessoalmente, ou também você pode ficar no Brasil. Agora, se você estiver no Brasil e não puder vir para assinar isso pessoalmente, você tem duas maneiras de fazer isso estando no Brasil.
A primeira, alguns bancos eles exigem que vocês vão até um consulado mais próximo da sua casa assinar os documentos de compra e venda na frente do cônsul. Depois vocês enviam esse documento aqui para os Estados Unidos e a gente finaliza a transação. A segunda maneira seria uma reunião online, remoto, onde vai ter um notário, né, uma pessoa representando o cartório. Você como comprador, eu como sua corretora vou estar te acompanhando em todo esse processo, muitas vezes traduzindo, porque é uma reunião em inglês, então se você não fala inglês não tem problema, eu tô aqui para traduzir todos os documentos para você e te explicar passo a passo. E aí nessa reunião online a gente vai estar assinando os documentos também online. Assim a gente consegue fazer as assinaturas somente pelo computador. E se precisar de algum papel, você assina no Brasil e manda também pra gente finalizar essa transação. E no dia do closing também é o dia onde a gente tem que pagar os custos desse fechamento, que aí no Brasil é mais conhecido como custos de TBI. Geralmente a gente considera para uma casa que você está comprando em cash, uma casa à vista, a gente considera entre 2% e 3% do valor do imóvel, e se for uma casa financiada, entre 5% e 6% do valor do imóvel. Então a parte de custos a gente tem, se você for fazer financiado a compra da sua casa, 25% de entrada, mais 5% de closing costs. É isso que vai sair do seu bolso para comprar sua casa aqui. Agora, se você optou por comprar uma casa de férias e é uma casa nova na construção, qual outro custo que você vai ter nessa compra? Então é a entrada, os closing costs e também o custo de decoração. Se você optou por uma casa nova, durante o processo do financiamento, você já vai estar fazendo reuniões com algumas decoradoras. Aqui a gente tem várias empresas que podem te ajudar nessa parte da decoração. Essa empresa vai cuidar de toda a parte de decoração da sua casa e assim que a gente fizer o closing e tiver as chaves da sua casa, eu já entrego direto para a decoradora e a decoradora vai trabalhar no projeto da sua casa. Geralmente eles pedem mais ou menos 90 dias para entregar a sua casa completa. Lembrando que se você comprar uma casa de revenda, ela já provavelmente, se for vacation home, ela já vai vir com a mobília que você está vendo nas fotos. Mas nem sempre essa mobília é o suficiente para sua casa alugar bem. Então provavelmente você vai ter que fazer uma remodelagem. Por isso que a maioria dos nossos clientes acaba optando por uma casa nova, porque se a gente for fazer o custo de remodelar essa casa e decorar de novo, compensa mais comprar uma nova, ter a valorização do imóvel e colocar móveis novos. E o que é muito importante para essa área de vacation home é a gente fazer quartos bem temáticos, tá? Então a empresa de decoração vai te mostrar alguns exemplos de algumas casas que eles já fizeram. O importante é a gente escolher temas que estão sempre em alta. Ah, Vivi, mas eu queria fazer um quarto de flores. Eu queria fazer um quarto de carrinhos. O que você acha de vez a gente fazer esse quarto? A gente transformar esse quarto num tema que todo mundo quer. Vamos fazer um quarto da Minnie, do Mickey, que nunca sai de moda? Vamos fazer de princesas? Vamos escolher uma princesa? Vamos fazer de super-heróis? Ou dinossauro? Ou Super Mario, Star Wars? O importante é a gente escolher temas que agradem a maioria das pessoas, que a sua casa vai ser mais comercial. Mas é muito importante que a sua casa esteja muito bem decorada. Outra pergunta que muita gente tem dúvida é: eu posso comprar uma casa aí nos Estados Unidos mesmo não sendo residente? Você pode, e é muito importante que você coloque essa casa no nome de uma empresa, numa LLC, como a gente fala aqui nos Estados Unidos. Se você quer tirar suas dúvidas sobre contabilidade e sobre esse processo de LLC, eu tenho também um vídeo no meu YouTube falando sobre isso. Você clica aqui no link que você vai ter todas as informações. Então, como você está vendo, a compra do seu imóvel inclui várias outras empresas que são nossas parceiras. Então, uma das coisas que eu deixo bem claro para o meu cliente é: você não está sozinho nesse processo. Eu vou te ajudar com todas as etapas, vou te indicar os melhores profissionais aqui de Orlando para te atender e te ajudar em todos os processos. E será que se eu fizer essa compra de casa de férias, a minha casa vai alugar? Gente, Orlando é o parque do mundo. Aqui só cresce. Durante a pandemia, enquanto todos os outros lugares estavam parados, fechados, Orlando continuou trabalhando. Óbvio que eles diminuíram a capacidade das entradas nos locais, porém a gente continuou a milhão. Então por isso que na pandemia os imóveis de Orlando e Miami, eles dobraram de preço,
porque muitos americanos de outras regiões vieram passar a pandemia aqui na região da Flórida e viram a potência que é esse lugar. Aqui não para, cada ano Disney, Universal, os outros parques, cada ano eles criam novidades, então todo mundo sempre quer vir para Orlando. Orlando é o parque do mundo, então não tem como essas casas não alugarem, principalmente se você estiver obedecendo esses 3 pontos que a gente explicou, que é comprar numa região e num condomínio bom, decorar a casa muito bem decorada e ter uma boa administradora. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma parte mais burocrática, que é o financiamento. O financiamento da sua casa como estrangeiro você pode fazer com 25% ou 30% de entrada, é o mínimo requerido pela maioria dos bancos. Você vai ter uma empresa te ajudando em todo esse processo, empresa que fala português, e ele vai te ajudar do começo ao fim. Vai pedir os documentos necessários para sua aprovação. Antes de você dar a oferta na sua casa, a gente vai ter que ter uma carta que a gente chama de Pre-Approved Letter, que é uma carta de pré-aprovação onde esse banco já vai ter conversado com você e vai ter entendido a sua capacidade financeira para ter um imóvel como esse. Então, depois que você conseguir a sua carta de pré-aprovação, você entra no contrato e aí eles vão começar a pedir os documentos para que você tenha esse financiamento. Financiamento geralmente dura entre 45 a 50 dias. As taxas de juros, elas variam. Hoje, para estrangeiro, a gente está aplicando aí uma taxa de 6,8% a 7%, mas ela pode subir ou ela pode descer, dependendo da época que você está assistindo esse vídeo. A gente tem financiamentos de até 30 anos, com parcelas fixas nos primeiros 3 a 5 anos. Mas se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse financiamento, quando você estiver conversando comigo, eu vou te passar o telefone de um representante de financiamento e lá a gente vai tirar todas as suas dúvidas. A gente focou muito na casa de vacation e agora eu vou voltar um pouquinho na casa residencial. Você que é investidor e quer comprar uma casa para alugar long term, ou seja, longa temporada, no período de no mínimo 1 ano, a gente tem alguns exemplos de casa que você pode comprar aqui. A gente pode comprar apartamentos, temos também as famosas townhomes, que são as casas geminadas, temos a bungalow. O que é a bungalow, Vivi? São as casas single families, ou seja, você tem um espaço entre uma casa e outra, porém a sua garagem vai estar na parte do fundo. Então essa bungalow, você não vai ter um quintal, porque a parte de trás é a sua garagem. E temos também as single families, que são as casas que as garagens estão na frente, ou seja, você tem sim um quintal. E nesse quintal você pode construir uma piscina, summer kitchen, tem uma área para as crianças. Então as single families a gente tem desde 3 dormitórios, que ela pode ser térrea, com 2 andares, 3 andares, até casas com 10, 15 dormitórios. E eu sei que vocês estão ansiosos para saber sobre preços. Vivi, você tá falando, mas eu quero saber se eu posso comprar um imóvel aí em Orlando. Então a gente está falando aí de apartamentos a partir de 180 mil dólares, townhomes a partir de 400 mil dólares, bungalows a partir de 550 mil dólares e casas single families a partir de 650 mil dólares. Você que está assistindo esse vídeo já está ansioso para ter sua casa aqui ou está com várias dúvidas? Entre em contato com a nossa equipe neste WhatsApp e marque a sua reunião. Eu tenho o maior prazer em conversar com vocês e explicar tudo que eu estou explicando aqui no vídeo, especialmente para vocês, e a gente já vai tirando todas as suas dúvidas. Um outro mercado que eu não mencionei aqui, então a gente falou sobre casas residenciais em Orlando, casas de férias e Miami. Vivi, você vende Miami? Vendemos Miami também. Miami é um mercado muito promissor. Tudo que a gente compra em construção em Miami valoriza muito, então vale muito a pena você, como investidor, investir nas novas construções. E a gente tem opções lá de Airbnb na região da Brickell e Downtown, que é uma região muito procurada nesse mercado de Airbnb. Temos várias construções lá que vão ficar prontas, que vão ser entregues em 2026 a 2028. Temos também residencial, você que gosta de praia, temos a região de Sunny Isles, que é a queridinha dos brasileiros, temos várias opções. E você que gosta de morar em casa, você que gosta de investir em casa e não apartamento, temos também várias opções em Miami, incluindo as mansões milionárias com seu barco no canal esperando por você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um pouquinho, um resumo de todo o processo que eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo, vai passar, porque você vai ter a sua casa aqui comigo. Então, se você quiser marcar uma reunião, tá aqui de novo os meus contatos. Eu vou ter um prazer de te ajudar, o prazer de participar desse momento incrível que é a compra da sua casa aqui nos Estados Unidos.